Capítulo 16. A Inês. Tudo doía. E por que o quarto estava se movendo? A Inês acordou bem devagar, seus pensamentos confusos. Ela se lembrou da estocada da faca de Woman, de escalar os caixotes, de pessoas gritando enquanto ela pendia pela ponta dos dedos. Desça daí, espectro. Mas Cass tinha voltado por ela, para resgatar seu investimento. Eles deviam ter conseguido chegar a Ferrolin. Ela tentou se virar, mas a dor era intensa demais, então optou por virar a cabeça. Nina estava cochilando em um banquinho aninhado no canto ao lado da mesa. A Inês segurou sua mão frouxamente. Nina, ela disse rouca. Parecia que sua garganta estava revestida de lã. Nina acordou num sobressalto. Estou acordada, ela falou de repente e então olhou sonolenta para a Inês. Você está acordada. Ela se ajeitou no banquinho. Pelos santos, você está acordada. E então Nina começou a chorar. A Inês tentou se sentar, mas mal conseguia erguer a cabeça. Não, não, disse Nina. Não tente se mover, apenas descanse. Você está bem? Nina começou a rir entre as lágrimas. Estou bem. Você que foi esfaqueada, não sei o que é de errado comigo. É que é tão mais fácil matar as pessoas do que cuidar delas. A Inês piscou e então ambas começaram a rir. Ai, a Inês reclamou. Não me faça rir, dói muito. Nina fez uma careta. Como você se sente? Dolorida, mas não tão ruim assim. Com sede. Nina ofereceu a ela uma caneca cheia de água fria. É fresca, choveu ontem. A Inês bebericou com cuidado, deixando Nina segurar sua cabeça. Por quanto tempo eu fiquei apagada? 3 dias, quase 4. Jasper está deixando todo mundo maluco. Acho que não o vi parar quieta por mais de 2 minutos. Ela se levantou de repente. Preciso contar ao Cass que você acordou. Nós pensamos... Espere, disse a Inês segurando a mão de Nina. É que... Será que podemos não contar a ele imediatamente? Nina se sentou de volta, o rosto entregando que estava intrigada. Claro, mas... Só essa noite, ela parou. Está de noite? Sim, um pouco mais da meia-noite, na verdade. Sabemos quem veio atrás de nós no porto? Pekka Rollins. Ele contratou os Pontas Negras e os Gaivotas Navalha para nos impedir de sair do Porto 5. Como ele sabia de onde nós partiríamos? Ainda não sabemos ao certo. Eu vi o Woman. O Woman está morto. Cass o matou. Ele fez isso? Cass matou muita gente. Rory o viu ir atrás dos Pontas Negras que tinham te emboscado nos contêineres. Acho que suas palavras exatas foram... Havia sangue o suficiente para pintar um estábulo de vermelho. A Inês fechou os olhos. Tanta morte. Eles estavam cercadas por ela no Barrel, mas isso era o mais perto que ela já havia chegado de morrer. Ele temeu por você. Cass não tem medo de nada. Devia ter visto o rosto dele quando te trouxe até mim. Eu sou um investimento muito valioso. Nina ficou boquiaberta. Me diga que ele não falou isso. É claro que disse. Bem, não a parte do valioso. Idiota. Como está Mathias? É outro idiota. Acha que consegue comer? A Inês balançou a cabeça. Ela não tinha nem um pouco de fome. Tente, Nina insistiu. Não havia muito de você para começo de conversa. Só quero descansar agora. É claro, disse Nina. Apagarei a lanterna. A Inês a segurou novamente. Não, não quero voltar a dormir ainda. Eu poderia ler para você se houvesse alguma coisa para ler. Havia uma sangradora no pequeno palácio que podia recitar poemas épicos por horas. Aí sim você desejaria ter morrido. A Inês riu e então fez uma careta de dor. Basta sua companhia. Tudo bem, disse Nina. Já que você quer conversar, conte-me por que não tem a taça e o corvo no seu braço. Vai começar pelas perguntas fáceis, é? Nina cruzou as pernas e apoiou o queixo nas mãos. Estou esperando. A Ned permaneceu em silêncio por um momento. Você viu minhas cicatrizes? Nina sentiu. Quando Cass convenceu Per Haskell a pagar meu contrato de servidão com o Meneghel, a primeira coisa que fiz foi remover a tatuagem de pena de pavão. Quem a removeu fez um trabalho bem grosseiro. Ele não era um corporalnik nem um medic.
Só uns açougueiros semi-experientes que ofereciam seus serviços para os desesperados do Barry. Ele ofereceu a ela um trago de uísque e então simplesmente começou a cortar a pele, deixando um vertedouro enrugado de feridas no seu antebraço. Ela não havia se importado. A dor foi libertadora. Eles amavam falar da sua pele na casa das exóticas. Era como café com leite adoçado. Era como um caramelo envernizado. Era como cetim. Cada corte de faca foi bem-vindo, assim como as cicatrizes deixadas para trás. Cass me disse que eu não era obrigada a nada além de ser útil. Cass tinha lhe ensinado a destravar um cofre, a roubar uma carteira, a empunhar uma faca. Tinha lhe presenteado com sua primeira lâmina, a faca que ela chamava de St. Patty. Não tão bonita quanto os gerânios selvagens, mas mais prática, ela imaginava. Talvez eu a use em você, ela tinha dito a Cass. Ele suspirou. Quem dera você fosse tão sanguinária. Ela não foi capaz de julgar se ele estava brincando. Agora ela se moveu de leve sobre a mesa. Havia a dor, mas não era tão forte. Considerando o quão fundo a faca tinha entrado, seus santos devem ter guiado as mãos de Nina. Cass disse que se eu provasse meu valor, eu poderia me juntar às drags quando estivesse pronta, e foi o que fiz, mas não quis a tatuagem. Nina ergueu as sobrancelhas. Eu não sabia que era opcional. Tecnicamente não é. Sei que algumas pessoas não entendem, mas Cass me disse... Ele disse que a escolha era minha, que não seria ele a me marcar novamente. Mas ele a tinha marcado, a seu modo, apesar das melhores intenções dela. Sentir algo por Cass Brecker era o pior tipo de tolice. Ela sabia disso, mas ele tinha sido o cara que a salvou, que viu seu potencial, tinha apostado nela e aquilo significava alguma coisa, mesmo que tivesse feito isso por seus próprios motivos egoístas. Foi ele, inclusive, que lhe deu o apelido de Espectro. Eu não gosto, ela tinha dito. Dá a impressão de que eu sou um morto-vivo. Um fantasma, ele corrigiu. Você não disse que era para eu ser sua aranha? Por que não ficar com essa ideia? Porque há um monte de aranhas no Barrel. Além disso, você quer que os seus inimigos sintam medo, não que eles pensem que podem te esmagar com a ponta da bota. Meus inimigos? Nossos inimigos. Ele a havia ajudado a construir uma lenda para vestir como uma armadura, algo maior e mais assustador do que a garota que ela havia sido. A Inês suspirou. Ela não queria mais pensar em Cass. Fale alguma coisa? Ela pediu a Nina. Suas pálpebras estão caindo. Você devia dormir. Não gosto de barcos. Me trazem mais recordações. A mim também. Cante algo, então. Nina riu. Lembra que eu falei sobre desejar estar morta? Você não quer me ouvir cantando. Por favor. Só conheço canções folclóricas ravicanas e músicas castes de bebedeira. Música de bebedeira. Algo bem desordeiro, por favor. Nina bufou. Só para você, Espectro. Ela limpou a garganta e começou. Jovem e forte capitão, corajoso sobre o mar, soldado e marinheiro e livre de doenças. A Inete começou a rir e apertou seu flanco. Você está certa. Você não conseguiria conduzir uma melodia nem batendo em um balde. Eu te avisei. Prossiga. A voz de Nina realmente era terrível, mas ajudou a manter a Inês naquele barco, naquele momento. Ela não queria pensar na última vez em que havia estado no mar, mas era difícil lutar contra as memórias. Ela não devia nem estar na carroça na manhã em que os traficantes de escravos a levaram. Ela tinha 14 anos e sua família vinha passando o verão na costa oeste de Rávica, divertindo-se na orla e se apresentando em um carnaval nos arredores de Usquervo. Era para ela estar ajudando seu pai a atar as redes, mas tinha ficado com preguiça, então se permitiu esticar mais alguns minutos cochilando sobre as cobertas finas de algodão e ouvindo a fúria e o rumor das ondas. Quando a silhueta de um homem surgiu na entrada da carroça, ela não percebeu que precisava fugir. Ela simplesmente disse, só mais 5 minutinhos, papai. Então eles a pegaram pelas pernas e a arrastaram para fora da carroça. Ela bateu a cabeça com força no chão. Havia 4 deles, homens grandes, marinheiros. Quando tentou gritar, eles a amordaçaram, ataram suas mãos e punhos, e um deles a jogou por sobre o ombro enquanto pulavam para dentro de um scaler ancorado na enseada. Mais tarde, a Inês soube que a costa era um destino popular para traficantes de escravos. Eles tinham visto a caravana Sully de seus barcos
e remaram até ela após o amanhecer, quando o acampamento estava quase deserto. O restante da viagem era um borrão. Ela foi jogada em um compartimento de cargas com um grupo de crianças, algumas mais velhas, outras mais novas, a maioria meninas, mas alguns meninos também. Ela era a única Sully, mas alguns falavam ravicano e contaram as histórias de como tinham sido sequestrados. Um havia sido arrancado do estaleiro de seu pai. Outro foi pego ao se afastar demais de seus amigos enquanto brincava nas piscinas naturais. E um terceiro fora vendido pelo irmão mais velho para pagar dívidas de jogo. Os marinheiros falavam um idioma que ela não conhecia. Mas uma das crianças contou que eles estavam sendo levados para a maior das ilhas externas de Kerk, onde seriam leiloados para proprietários privados ou casas de prazeres em Ketterdam e Novizen. Pessoas vinham do mundo inteiro para dar seus lances. A Inês pensava que a escravidão era ilegal em Kerk, mas pelo visto a prática ainda era comum. Ela nunca chegou ao bloco do leilão. Quando finalmente baixaram a âncora, a Inês foi guiada até o convés e passada para uma das mulheres mais belas que ela já tinha visto. Uma loira alta com olhos cor de mel e volumosos cabelos dourados. A mulher ergueu uma lanterna e examinou cada centímetro de seu corpo. Seus dentes, seus seios, até os seus pés. Ela deu um puxão no cabelo emaranhado na cabeça de Inês. Teremos que raspar isso. Então recuou. Bonita, disse ela, magrela e reta como uma tábua, mas sua pele é perfeita. Ela se virou para barganhar com os marinheiros enquanto a Inês ficou lá, de pé, apertando as mãos atadas contra o peito, sua blusa ainda aberta, sua saia ainda enrolada acima da cintura. A Inês podia ver o brilho do luar sobre as ondas da enseada. Pule, ela pensou. Seja lá o que te espera no fundo do mar, é melhor do que o lugar onde esta mulher levará você. Mas ela não teve coragem. A garota que ela se tornou teria pulado sem pestanejar, e talvez teria levado um dos traficantes para baixo com ela, ou talvez estivesse enganada. Ela havia congelado quando Tante Helen a encarou na duelo oeste. Não tinha sido mais forte ou mais valente. Era apenas a mesma garotinha Sully, assustada, paralisada e humilhada no convés daquele navio. Nina ainda estava cantando algo sobre o marinheiro que havia abandonado seu amor. Ensine o refrão, disse a Inês. Você devia descansar. O refrão. Então Nina ensinou-lhe as palavras e elas cantaram juntas, passando desajeitadas pelos versos, irremediavelmente desafinadas, até as lanternas se apagarem. Capítulo 17. Jasper. Jasper estava a um passo de se jogar no mar só para mudar um pouco a rotina. Mais 6 dias nesse barco. Se tivessem sorte e o vento estivesse a favor, então provavelmente atracariam. A costa oeste de Figuerda era toda feita de rochas perigosas e penhascos íngremes. Só podia ser abordada de forma segura em Gelron e Ealing. Como a segurança em ambos os portos era reforçada, eles foram forçados a viajar todo o caminho até os portos baleeiros ao norte. Ele estava desejando secretamente que fossem atacados por piratas, mas a embarcação era muito pequena para carregar algo de valioso. Eles eram um alvo desprezível e passaram sem ser incomodados por uma das rotas comerciais mais movimentadas do Mar Real, hasteando cores neutras querches. Logo estariam nas águas geladas do norte em direção a Isvin. Jasper perambulou pelo convés, escalou o cordame, tentou convencer a tripulação a jogar cartas com ele. Limpou suas armas. Ele sentia falta de terra firme, de boa comida e de uma cerveja melhor. Sentia falta da cidade. Se quisesse amplos espaços abertos e silêncio, teria permanecido na fronteira e se tornado fazendeiro, como seu pai desejava. Havia pouco para fazer no barco além de estudar o esboço da Corte do Gelo, ouvir Mathias resmungando e incomodar o Wylan, que sempre estava trabalhando em suas tentativas de reconstruir os possíveis mecanismos dos portões da muralha circular. Cass havia ficado impressionado com os desenhos. Você pensa como uma gáusua? Ele disse a Wylan. Penso nada. Quer dizer, você consegue ver espaço ao longo de 3 eixos. Não sou um criminoso, Wylan protestou. Cass lançou um olhar praticamente de piedade. Não, você é um flautista que acabou se metendo com má companhia. Jasper se sentou perto de Wylan. Aprenda a receber um elogio. Cass não os oferece com frequência. Não foi um elogio. Eu não tenho nada a ver com ele. Eu não pertenço a este lugar.
Não vou discordar. E você também não pertence a este lugar. O que disse, mercantezinho? Nós não precisamos de um atirador de elite no plano de caça, então qual a sua função aqui, além de espreitar os outros e deixar todo mundo agitado? Ele deu de ombros. Cass confia em mim. Wyland bufou e pegou sua caneta. Tem certeza disso? Jasper se mexeu desconfortável. É claro que ele não tinha certeza. Ele passava tempo demais tentando adivinhar os pensamentos de Cass Breaker. E se ele tivesse de fato ganhado alguma pequena parte da confiança de Cass, será que ele a merecia? Ele tamborilou os dedos nos revólveres e disse: Quando as balas começarem a voar, talvez você descubra que é bom me ter por perto. Esses desenhos bonitos não irão te manter vivo. Precisamos desses planos. E caso tenha se esquecido, uma das minhas bombas de luz nos ajudou a escapar do porto de Ketterdam. Jasper bufou. Estratégia brilhante. Funcionou, não foi? Você cegou a nossa equipe junto com os Pontas Negras. Foi um risco calculado. Foi um cruze os dedos e torça pelo melhor. Acredite em mim, eu sei a diferença. Assim eu ouvi dizer. O que quer dizer com isso? Que todo mundo sabe que você não consegue ficar longe de uma luta ou de uma aposta, não importa quais os riscos. Jasper estreitou os olhos na direção das velas. Quando você não nasce com todas as vantagens possíveis, aprende a aproveitar as oportunidades. Eu não... Wyland deixou para lá, baixou sua caneta. Por que acha que sabe tudo a meu respeito? Sei o suficiente, filhinho de mercador. Que bom para você. Eu sinto como se nunca soubesse o suficiente. Sobre o quê? Sobre qualquer coisa, Wyland murmurou. Apesar de saber que não deveria, Jasper estava intrigado. Como o quê? Ele pressionou. Bem, como essas armas, disse ele apontando para os revólveres de Jasper. Elas possuem um mecanismo em comum de disparo, não é? Se eu pudesse desmontá-las, nem pense nisso. Wyland deu de ombros. E o que me diz do fosso de gelo? Disse ele batendo no desenho da corte do gelo. Mattias tinha dito que o fosso não era sólido, somente uma camada finíssima escorregadia de gelo sobre água completamente exposta e impossível de atravessar. O que tem? De onde vem toda essa água? A corte fica em uma colina, então onde é o aquífero ou o aqueduto que leva a água para cima? Isso importa? Existe uma ponte, não precisamos cruzar o fosso do gelo. Mas você não fica curioso? Pelos santos, não. Arrume um sistema para eu vencer o espinheiro dos 3 homens ou a roda de Maker. Com isso, eu fico curioso. Wyland se voltou para seu trabalho. Sua frustração era evidente. Por algum motivo, Jasper se sentiu um pouco desapontado também. Jasper verificava a situação de Ained todo dia, de noite e de manhã. A ideia de que a emboscada nas docas poderia simplesmente ser o fim dela o havia deixado abalado. Apesar dos esforços de Nina, ele tinha bastante certeza de que a Spectre não ia durar muito. Mas uma manhã, Jasper encontrou Ained sentada, vestindo calças, colete acolchoado e uma túnica com capuz. Nina estava inclinada sobre ela, lutando para manter a garota Sully de pé em suas estranhas sapatilhas de sola emborrachada. Ained, Jasper se aproximou. Você não está morta. Ela sorriu debilmente. Não mais do que ninguém. Se já está despejando sabedoria depressiva, Sully, então, deve estar se sentindo melhor. Não fique aí parado, Nina falou. Me ajude a colocar essas coisas nos pés dela. Se você me deixasse... Ained começou. Não se incline, Nina disparou. Não pule, não se mexa de maneira abrupta. Se não prometer pegar leve, eu irei desacelerar seu coração e mantê-lo em coma até ter certeza de que se recuperou completamente. Nina Zennick, assim que eu descobrir onde você colocou minhas facas, nós teremos uma conversinha. Espero que ela comece com obrigada, grande Nina, por dedicar cada momento acordado dessa viagem miserável a salvar minha vida pesarosa. Jasper esperou que Ained começasse a rir e ficou surpreso quando ela segurou o rosto de Nina com as 2 mãos e disse: Obrigada por me manter neste mundo quando o destino parecia determinado a me arrastar para o próximo. Eu te devo a minha vida. Nina corou profundamente. Só estava provocando Ained. Ela fez uma pausa. Acho que nós 2 já tivemos dívidas demais. Terei prazer de arcar com essa. Tudo bem, tudo bem. Quando voltarmos a Ketterdam, me leve para comer waffles. Agora Ained riu.
Ela baixou as mãos e pareceu especular. Uma vida por uma sobremesa? Não sei se me parece equivalente. Estou contando com waffles realmente bons. Conheço o lugar ideal, disse Jasper. Eles têm uma calda de maçã. Você não está convidado, disse Nina. Agora venha, me ajudar a colocar de pé. Eu consigo ficar em pé sozinha, a Ned resmungou enquanto deslizava da mesa e ficava em pé. Vai por mim. Com um suspiro, a Ned agarrou o braço que Jasper ofereceu e eles caminharam para fora da cabine e subiram para o convés. Nina logo atrás deles. Isso é tolice, disse a Ned. Estou bem. Você está, respondeu Jasper. Mas eu posso desmaiar a qualquer momento, então preste atenção. Uma vez no convés, a Ned apertou o braço dele para que ele parasse. Ela inclinou a cabeça para trás, respirando profundamente. Era um dia cinza, o mar da cor da ardósia escura com cristas brancas de espuma, o céu plissado com ondulações espessas de nuvens. Um vento forte enchia as velas, carregando a pequena embarcação por sobre as ondas. É bom sentir esse tipo de frio, ela murmurou. Esse tipo? Vento nos cabelos, o borrifo do mar na pele, o frio dos vivos. 2 voltas ao redor do convés, Nina avisou. Depois, de volta para a cama. Ela foi se juntar ao Aylan na popa. Não passou despercebida a Jasper que ela avançou pelo navio até o ponto mais distante possível de Mattias. Eles ficaram nessa o tempo todo? Perguntou a Ned, olhando de Nina para o Figerdano. Jasper assentiu. É como observar 2 linces espreitando um ao outro. A Ned fez um barulho sutil de sussurro. Mas o que eles pretendem fazer quando derem o bote? Se engalfinharem até a morte? A Ned revirou os olhos. Não me espanta que você vá tão mal nas mesas de apostas. Jasper a guiou na direção da balaustrada, onde poderiam fazer algo próximo a um passeio sem ficar no caminho de ninguém. Eu ameaçaria te arremessar no mar, mas Cass está observando. A Ned assentiu. Ela não olhou para onde Cass estava ao lado do Speck na roda do leme, mas Jasper olhou para cima e acenou com alegria. A expressão de Cass não mudou. Será que ele morreria se sorrisse de vez em quando? Perguntou Jasper. Bem possível. Cada membro da tripulação gritou cumprimentos e desejos de melhoras, e Jasper podia sentir a Ned se animando a cada comemoração de A Espectro retorna. Até Mattias fez uma mesura estranha para ela e disse: Soube que você é o motivo de termos escapado vivos do porto. Suspeito que haja mais um monte de razões, disse a Ned. Eu sou uma razão, Jasper ofereceu prestativo. Mesmo assim, disse Mattias, ignorando-o. Obrigado. Eles seguiram adiante, e Jasper viu um sorriso satisfeito nos lábios de Inês. Surpresa? Ele perguntou. Um pouco, ela admitiu. Eu passo tempo demais com o Cass, eu acho. Que é uma novidade se sentir apreciada. Ela deu uma risadinha e pressionou a mão na lateral do corpo. Rir ainda dói. Eles estão felizes de você estar viva. Eu estou. Espero que sim. Acho que simplesmente nunca me senti parte dos Dregs de fato. Bem, você não faz. Obrigada. Somos uma equipe com interesses limitados e você não joga, não xinga, nem bebe demais. Mas aí está o segredo da popularidade. Correr risco de vida para salvar seus compatriotas de serem explodidos em pedacinhos em uma emboscada. Um ótimo jeito de fazer amigos. Contanto que eu não precise começar a ir nas festas. Quando alcançaram o convés da proa, a Inês se inclinou para a balaustrada e olhou para o horizonte. Ele veio me ver alguma vez? Jasper sabia que ela se referia a Cass. Todos os dias. A Inês virou os olhos escuros para ele e então sacudiu a cabeça. Você não sabe ler as pessoas e você não sabe blefar. Jasper suspirou. Ele odiava desapontar alguém. Não, ele admitiu. Ela assentiu e olhou de volta para o oceano. Acho que ele não gosta de leitos de doentes, disse Jasper. E quem gosta? Quero dizer, acho que foi difícil para ele ficar perto de você daquele jeito. Aquele primeiro dia, quando você foi ferida, ele ficou um pouco louco. Custou um tanto a Jasper admitir isso. Será que Cass teria ficado ensandecido daquele jeito se fosse Jasper quem tivesse levado a facada no flanco? É claro que ficou. Esse é um trabalho para 6 pessoas e aparentemente ele precisa de mim para escalar a chaminé do incinerador.
Se eu morrer, o plano desmorona. Jasper não discutiu. Ele não podia fingir entender Cass ou o que o impulsionava. Me diga uma coisa. Qual foi o grande desentendimento entre o Wylan e o pai dele? Ned lançou um olhar rápido para Cass. Então olhou por sobre o ombro para garantir que não houvesse ninguém zanzando por perto. Cass tinha deixado claro que informações mesmo remotamente ligadas ao trabalho precisavam ser mantidas entre os 6. Não sei exatamente, disse ele. 3 meses atrás, Wylan apareceu em um hotel barato perto da Ripa. Ele estava usando um sobrenome diferente, mas Cass mantém o controle sobre todos os recém-chegados ao Barrow, então me mandou para espionar um pouco. E? A Ned deu de ombros. Os servos da casa de Van Eck recebem um bom salário, então são difíceis de subornar. A informação que eu consegui não ajudou muito. Havia rumores de que Wylan tinha sido flagrado se pegando com um de seus tutores. Sério? Jasper disse incrédulo. Vantagens ocultas, de fato. Só um rumor. E não é como se Wylan tivesse saído de casa para ir morar com um amante. Então, por que papai Van Eck o chutou para fora de casa? Não acho que o chutou. Van Eck escreve para Wylan toda semana e Wylan nem se dá ao trabalho de abrir as cartas. O que elas dizem? A Inés se inclinou novamente com cuidado sobre a balaustrada. Estás presumindo que eu li. E não leu? É claro que sim. Então ela franziu a testa, lembrando-se. Elas só diziam a mesma coisa repetidamente. Se estiver lendo isso, então sabe o quanto eu desejo ter você em casa. Eu rezo para que você leia essas palavras e pense em tudo que deixou para trás. Jasper olhou para onde Wylan conversava com Nina. O misterioso mercantizinho. Me pergunto o que Van Eck pode ter feito de tão ruim para que Wylan se misturasse com uma escória como nós. Agora me diga uma coisa, Jasper. O que fez você embarcar nessa missão? Sabe o quanto esse trabalho é arriscado? Quais as chances de voltarmos para casa? Sei que é um desafio, mas isso é um pouco inacreditável, até para você. Jasper olhou para a formação cinza das ondas do mar, marchando para o horizonte em formação infinita. Ele nunca havia gostado do oceano, a sensação do desconhecido embaixo dos seus pés, a ideia de que algo faminto e cheio de dentes poderia estar esperando para arrastá-lo até as profundezas. E era assim que ele se sentia todos os dias agora, mesmo em terra firme. Eu tenho dívidas, Inés. Você sempre está devendo. Não. Dessa vez é coisa séria. Eu peguei dinheiro emprestado das pessoas erradas. Você sabe que o meu pai tem uma fazenda? Em Novizen? Sim, no oeste. Este ano ela começou a dar lucro. Ah, Jasper, você não fez isso. Eu precisava de um empréstimo. Disse a ele que era para eu terminar meu curso na universidade. Ela olhou incrédula para ele. Ele acha que você é um estudante? Foi por isso que vim para Ketterdam. Na minha primeira semana na cidade, eu fui para a Duela Leste com alguns outros alunos. Eu apostei alguns krugs na mesa. Foi uma extravagância. Eu nem conhecia as regras da roda de Maker. Mas quando o coletor de apostas girou a roda, eu nunca ouvi um som tão bonito. Eu venci e continuei vencendo. Foi a melhor noite da minha vida. E desde então você está correndo atrás dessa sensação. Ele assentiu. Eu devia ter ficado na biblioteca. Eu venci, eu perdi mais ainda. Eu precisava de dinheiro, então comecei a aceitar trabalho nas gangues. 2 moleques pularam em cima de mim na viela uma noite. Caso os derrubou e começamos a trabalhar juntos. Ele provavelmente contratou esses moleques para te atacar, para você se sentir em dívida com ele. Ele não faria... Jasper parou de repente e então riu. É claro que faria. Jasper flexionou os dedos, concentrando nas linhas de suas palmas. Caso é... não sei. Ele não é como ninguém que eu tenha conhecido. Ele me surpreende. Sim, como uma colmeia de abelhas em uma gaveta da sua cômoda. Jasper deu uma gargalhada. Exatamente assim. Então, o que estamos fazendo aqui? Jasper se virou de costas para o mar, sentindo as bochechas corarem. Torcendo para conseguir mel, eu acho, e rezando para não levar uma ferroada. A Inês encostou seu ombro no dele. Então, pelo menos somos estúpidos do mesmo tipo. Não sei qual é a sua desculpa, espectro. Sou eu quem não consegue evitar uma jogada ruim aqui.
Ela passou seu braço no dele. Isso faz de você um péssimo apostador, Jasper, mas um amigo excelente. Você é boa demais para ele, sabe? Eu sei. E você também. Vamos passear? Sim, disse a Inês, caminhando ao seu lado. E depois eu preciso que você distraia a Nina para que eu possa procurar minhas facas. Sem problemas, é só trazer o relva. Jasper olhou para trás, na direção da roda do lemming que desciam pelo lado oposto do convés. Cass não se moveu. Ele ainda os observava, seus olhos fixos e o rosto ilegível como sempre.